Galerinha, retornamos. Vamos que vamos, minha galera. Estão prontos? Já deu para descansar, já deu para alongar, ó. O corpo, já deu para fazer tudo direitinho. Fazer aquele lanchezinho, beber aquela água e vamos que vamos para cima. Vamos lá? Educação tecnológica e midiática para vocês. Olha o nosso tema aí hoje. Olha só, meus queridos. Liberdade de expressão nos novos meios de comunicação. Quais novos meios são esses? É isso que nós vamos agora tentar levantar como uma condição para você entender como é que você vai lidar agora com essa liberdade de expressão, meus queridos. Olha só. Discutir e conceituar vai ser o nosso foco, tá? Dentro dos objetivos da disciplina, além de refletir acerca das mudanças que essa liberdade de expressão causa, né? Na economia, na cultura, no social, nos ambientes do macro, no que envolve um macroambiente, tá? Nas variáveis do macroambiente. Então vai ser um confronto, ó, do macroambiente versus o micro, o que acontece, por exemplo, dentro das comunidades, dentro da sociedade de uma forma geral, dentro das redes sociais. Então, são questões que envolvem a análise do micro, tá? A análise do micro. Tendo em vista que nós vamos refletir sobre essas mudanças econômicas e culturais, que é a única certeza que nós temos, gente, é a mudança. A mudança de rotina, a mudança de projeção de futuro constantemente. Você projeta para alguma coisa e na maioria das vezes acontece diferente. Quem imaginava, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí, quem imaginava que 2020 nós iríamos ter uma pandemia? Ninguém, né? Agora a gente sabe. A nossa geração que conseguiu, né, estamos conseguindo passar por essa pandemia, tem que ficar ligadinho. Por quê? A mudança pode ser constante, é por isso que a gente vai refletir sobre isso, que está também impactante na liberdade de expressão. Tivemos um ano super difícil em 2020. 2021 se complementou, tentando melhorar. Esse ano também, mas ainda vem se arrastando. Então você percebe que as mudanças estão acontecendo, mas é assim no estalar de dedos. É no estalar de dedos. Nós avançamos em 10 anos, gente. 10 anos. A questão tecnológica. O modelo híbrido de ser, do profissional híbrido, hoje é o que mais se fala. Você manter o equilíbrio entre as suas soft skills e seus hard skills, ou seja, sua competência soft skill, no caso, é comportamental, e as suas competências técnicas, as hard skills. Isso dentro de um ambiente midiático, de um ambiente tecnológico, onde você agora tem que lidar e ter uma performance, tanto uma performance remotamente, como uma performance presencialmente. Então, é nessa condução que nós vamos levantar algumas discussões, algumas situações que são extremamente pertinentes para a nossa atualidade. Liberdade de expressão que vai desaguar na liberdade de imprensa, que vai desaguar, por exemplo, no estudo de crimes, como, por exemplo, a calúnia, a difamação. Isso tudo faz com que você perceba o seguinte: a minha liberdade, ela vai até onde começa os direitos do outro. Porque eu não posso, né, numa perspectiva de rede social de comunicação que eu estou vivendo hoje, gente, falar o que eu quero agredindo as pessoas, já entra por aí. As redes sociais, elas servem para você opinar, por exemplo, sobre a sua posição política, posição religiosa, posição social, posição cultural. Ok, desde que você não esteja ferindo os direitos de outrem. Tá certo? Olha aí nosso querido Caio Santos aí, presente aí no nosso chat do YouTube. Quero ver a turma também que está presente aí. Cadê o pessoal de Simões? Cadê o pessoal? Deixa eu ver aí, meu querido diretor. De Várzea Branca.
Santo Antônio de Lisboa, de Dom Expedito Lopes, de Colônia de Gurgueia, Cristino Castro, Brasileiro, Avelino Lopes, turma todinha, e eu quero saber quem são os mediadores. Lá de Simões eu tenho a professora Cleonice, né? De Simões eu tenho a professora Cleonice, quero saber os outros mediadores, onde é que eles estão? Estou junto com vocês, hein? Então, meus queridos, veja que este conceito sobre a liberdade de expressão, ele tem algumas palavras fortes, tá? Permitir que as pessoas se manifestarem, possam estar manifestando a sua opinião sem medo de represárias, sabendo que pode ser por diversos meios, de forma independente, mas sem censura. A exteriorização, por exemplo, da opinião pessoal, ela não pode chegar a desrespeitar o respaldo e não pode trazer, e aí é importante a gente entender muito, né? Acho que está tendo um delay muito grande aí, né, meu diretor? Um delay muito grande. A gente não pode desrespeitar, gente, quando se fala de liberdade de expressão, a questão do direito do outro, porque hoje nós temos uma discussão muito grande acerca deste conceito, que permite as pessoas estarem se expressando de qualquer forma, para não confundir com discurso de ódio, principalmente, porque a liberdade de expressão, ela está ligada ao direito de manifestação do seu pensamento, mas não só do pensamento, mas da possibilidade do indivíduo também de emitir opiniões, ideias, principalmente, estabelecendo ali, expressar atividades que sejam intelectuais, pode ser também através pela questão artística, a questão científica, você pode estar se manifestando pela comunicação, quer seja comunicação verbal, quer seja visual, quer seja da linguagem corporal, você vai estar se manifestando do mesmo jeito. Agora, não pode ter nenhuma interferência de qualquer poder público, quer seja ele executivo, quer seja ele judiciário, se aquela manifestação estiver dentro da lei. Se ela estiver dentro da lei. Porque senão caracteriza autoritarismo, ou questão de poder público estadual, ou municipal, ou federal, qualquer que seja, gente. É importante a gente refletir sobre esses fatores. Quando eu falo, por exemplo, a liberdade de expressão, tá? Com um direito de estar exteriorizando aí. Eu tenho a percepção de que o cidadão, especificamente, ele pode ser livre para fazer o que ele quiser. As suas pregações religiosas, defender posicionamentos políticos, se for o caso, usando meios de comunicação diversos. Nós temos hoje o Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Nós temos N, né, Twitter, nós temos N hoje formas de estar nos comunicando. Agora, saiba do seguinte, essa questão tem que ser embasada na verdade, não pode demonstrar uma invasão de privacidade, por exemplo. Estagnou mesmo, viu, diretor? Estagnou mesmo, agora parece estar atualizando. Então, entenda o seguinte, o respeito, o respaldo, a veracidade das informações, é por isso que nós temos uma campanha muito grande sobre a liberdade de expressão no Brasil, em relação até mesmo não exagerar com fake news, a proliferação dos fake news. O indivíduo, gente, a liberdade de expressão, ela garante, ela assegura que qualquer indivíduo ele pode se manifestar, buscar e receber também. Olha só, buscar e receber ideias, informações principalmente. A intervenção, ela não pode ocorrer se ele não tiver, no caso aí, né? Se ele não tiver, se ele estiver dentro do formato das leis que regem a liberdade de expressão. Então, os veículos de comunicação são muito conhecidos por isso. Porque, por exemplo, no Brasil, a liberdade de expressão, ela era contemplada nas três primeiras constituições até a ortogação da Constituição de 1937, certo? Nessa altura, a gente tinha um governo que tinha um período de censura, que foi o governo de Getúlio Vargas. E também na Constituição seguinte, 46, volta a ter os direitos e a liberdade individual dos cidadãos, mas em 70 a gente tem a ditadura, né?
que expressa exatamente isso: a repressão por meio da censura. Então, você tem o direito de ir e vir. Você sabe que a liberdade se apresenta como uma condição essencial para garantir a sua estabilidade, até mesmo como cidadão, e até mesmo a estabilidade governamental dos nossos governos. Então veja que esse formato ele traz a liberdade de expressão como um ponto forte. E se você tem a liberdade de expressão, você tem menos convulsões sociais. E, consequentemente, você também vai estar confrontando o autoritarismo, porque o autoritarismo ele não quer saber de liberdade de expressão. É aquela situação que eu vou já mostrar para vocês, que fala sobre o seguinte: você tem a sua opinião desde que eu concorde com ela. Você tem a sua opinião desde que eu concordo com ela. É assim que o autoritarismo ele rege as vias de fato para a liberdade de expressão. Contudo, no entanto, nós temos algumas situações que você pode até levantar e entender um pouquinho mais sobre isso. E aí nós temos algumas artes que falam sobre essa questão. Olha só os países e as suas categorias de liberdade plena. A situação aí que é intermediária especificamente. A censura em relação ao governo. Que países se encaixam nisso? Veja bem, ó, nós temos aí os Estados Unidos como liberdade plena. Dentro do quadrante da situação intermediária, nós temos o Brasil, a Alemanha e a Espanha. A Finlândia, a França e a Itália. E onde o governo interfere em relação à liberdade de imprensa, Arábia Saudita, Coreia do Norte, China, Cuba e Irã. Regimes ditatoriais. Regimes onde a gente pode olhar para esta liberdade de expressão e entender o seguinte: veja que você tem vários perfis aí. Você tem uma situação que pode ser analisada que liberdade realmente é importante ter? Sim. Sim, porque é um processo de abertura de criatividade, necessidade que a mente se sinta livre, principalmente quando você vai, através dessas ideias, inspirar pessoas, fazer o que você deseja dentro do âmbito da lei. Assim você tem que também entender o seguinte, que quando não se há liberdade, meus queridos, o processo criativo ele fica realmente muito limitado. Possivelmente, entenda-se que o seguinte, muitas vezes existem situações que há um exagero, é claro, mas isso tem que ser sempre analisado em que perspectiva existe esse exagero. Porque lá nos primórdios você tem a Declaração, por exemplo, Universal dos Direitos Humanos de Roosevelt, lá em 1948, onde trabalha essa perspectiva de como melhorar a liberdade de expressão. Aí entra o princípio desta liberdade sendo protegido pelas constituições que trazem a democracia e impedidos ramos, sendo respaldados pelos legislativos de todas as áreas e os executivos também não impondo a censura. Fora que a causa dessa liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação ao pensamento, a possibilidade do indivíduo de emitir as suas opiniões, de trabalhar as suas atividades intelectuais. E, respeitando a liberdade, ela vem com um âmbito de categorizar a situação de comunicação. Por quê? Porque o conceito de liberdade hoje, gente, e sempre foi assim, ele vem se reforçando que está ligado à ideia do livre-arbítrio. Ou seja, o poder de decidir sobre o que você quer para destino com relação à sua vida. Né? Você vai expressar a sua opinião ou não, ou vai ficar de mãos cruzadas, e isso vai ser uma posição sua. Contudo, você tem que saber que é o seguinte, a raiz dessa concepção de liberdade de expressão, ela vem da Grécia Antiga, tá? Ela vem da Grécia Antiga, que houve uma grande mudança de lá para cá. Ela traz essa conceituação, é por isso que a gente tenta caracterizar, colocar ela numa categoria, por exemplo, e dividir
os países aí nem liberdade plena, nem liberdade em situação intermediária e em situação de censura do governo. Se você for ver, na China, gente, eles têm as próprias redes sociais deles, eles não têm uma rede mundial como o Twitter lá. Eles têm o próprio Twitter deles, eles têm o próprio Facebook deles, o próprio TikTok deles, eles vão criando e monitorando. Compreende? Quer dizer, será que você passa por isso aí em Avelino Lopes, em Brasileira do Piauí, em Colônia do Gurgueia, em Dom Expedito Lopes, em Santo Antônio de Lisboa, em Simões, em Várzea Branca? Será que você passa por isso? É uma pauta a você levantar, né? Com discussão. Porque aí você começa a aprender também como é que você vai lidar com a sua liberdade de expressão na internet. E isso é muito interessante você saber. Quando me faço a pergunta, por exemplo, como é que eu posso, como é que pode limitar a liberdade do homem? Como é que isso pode ser feito? Pois existem vários mecanismos, são tantos. Os condicionamentos, por exemplo, biológicos, as questões psicológicas, as questões sociais, culturais, históricas, geográficas, que limitam isso. Ditam, né, de uma forma inexorável, que o homem ali na sua existência de liberdade, ele não passa de uma premissa. Essa premissa, ela precisa ser colocada. Alguns antropólogos colocam a seguinte situação: o homem, se ele vivesse num local sem leis, haveria o caos. Porque as leis servem para dar limite às pessoas. E a liberdade de expressão, ela serve para ter acesso a esses direitos. Principalmente porque, por exemplo, o que é que você pode fazer com a liberdade? De forma diferente. Você não pode confundir liberdade com libertinagem. Não é? Você não pode confundir esta liberdade com situações onde ninguém respeita as leis, certo? Então, o fator é que a liberdade ela vai facilitar as coisas, ela vai facilitar o passo a passo, o desenvolvimento de ideias, principalmente. Quando eu trabalho a perspectiva de ter maior responsabilidade pela liberdade de expressão, eu também vou entender que ter uma perspectiva fundamental de ter consciência, de se engajar, de comprometer-se mais, de ter a autorresponsabilidade com que você está falando, faz parte do processo também. Entenda que num contexto geral, quando eu vou analisar, né, o que torna o ser humano livre, é o agir segundo o seu livre-arbítrio, mas respeitando o direito do outro, do próximo. A relação, por exemplo, entre a liberdade e o respeito, traz que o respeito é uma condição fundamental. Você pode falar o que você quiser na internet, desde que você respeite o direito dos outros. Você não pode concordar com algumas opiniões religiosas, desde que você não faça ataques agressivos. Respeitar não é igual a concordar, por exemplo, com alguma coisa absurda. Você está respeitando a opinião dela. Se a pessoa está defendendo alguma coisa que é absurda, né, trata-se de um interlocutor que você vai saber que a pessoa não tem civilidade. Se você não concordar com alguma coisa e for agressivo, você é que vai mostrar que não tem civilidade, gente. Você que vai mostrar. Ou seja, ouvindo primeiro para depois ser ouvido, trazendo tentativas de tentar entender a situação, mas não aceitar, porque é uma posição sua, do mesmo jeito que você entende e não aceita, ele vai entender também o outro lado e não vai aceitar. Então, o que eu coloco em relação às opiniões? É que nós temos constantemente opiniões diferentes. O que eu não posso é tentar obrigar as pessoas a terem a mesma opinião que eu, ou que você, que nós, principalmente. Então a reflexão sobre esses três pilares mostra muito sobre isso. A liberdade plena, ela traz essa livre manifestação, tá? Em uma sanção onde os autores eles categorizam muito a difamação, a calúnia, não está aí, mas também a infâmia.
esse livre direito de se manifestar também na situação intermediária, onde o Brasil está encaixado aí, traz conteúdos programáticos nas redes, né? Faz o seguinte, mostra que eu posso ter o meu conteúdo excluído por ordem judicial. Ele traz o intermediário aí. E na questão da censura do governo, especificamente na expressão, né, na liberdade de expressão, o governo ele produz o conteúdo. Ele é que decide em relação às ideias que podem ou não circular. Então, aí é controle total, 100%, gente. 100% de história aí nessa questão. Então, você começa a compreender que as situações elas vão mudando. E nós estamos num país que sempre trabalhou essa perspectiva de valorizar as ideias, de desenvolver, né, de não excitar a violência, de não excitar o ódio. E é assim que a gente tem que permanecer, neste contexto. Todavia, no entanto, faz-se a seguinte reflexão. Veja bem, olha só, dou essa conceituação em relação a essas três situações. Mas entenda o seguinte, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos estudar agora, ela é clara. No artigo 19, meu querido e minha querida, ela é clara. Todo indivíduo tem o direito. Não importa se ele é preto ou branco, azul, amarelo, não importa de onde ele veio, para onde ele vai, ele tem este direito de opinião e de se expressar. A liberdade ela está estabelecida constitucionalmente no direito universal do ser humano, de procurar, de receber, de difundir informações que sejam verdadeiras, de novo, e que não estejam agredindo a outrem, porque se estiver agredindo, vai entrar no Código Penal, e no Código Penal já foi. Você tem pena de reclusão, além de multa, que nós vamos ver ainda sobre isso. Então, a liberdade de expressão ela tem encaminhado para uma tendência maior. Agora, olha esta frase de Voltaire. Sente só o drama. Olha aí. Eu tenho uma opinião. Ponto. Respeito a dos outros e outros têm que respeitar a minha. Olha só. Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser. Certo? Mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Voltaire, quando construiu esta frase, gente, é uma frase que é futurística. Em qualquer situação da vida que você estiver e quaisquer que sejam as gerações, perceba que essas gerações, elas vão estar conduzidas por esta frase. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Você tem o dever ali de estar correndo atrás para estar junto comigo no meu direito e eu vice-versa. Não é? De defender até a morte o direito que você tem de falar o que você quiser e bem entender, desde que você respeite as pessoas. Quer ver? Vem para cá. Meu querido diretor, olha só. Por que eu dou uma parada dei uma ênfase nessa frase? Porque o momento que nós estamos vivendo agora, gente, é um momento de respeito ao próximo. As pessoas estão colocando na internet, nas redes sociais, coisas extremamente fora de uma postura ética dentro das redes sociais. E as pessoas acham que, criando, por exemplo, um perfil fake, né? Um perfil falso, elas vão estar imunes a serem mapeadas. Olha o dedinho, ó. Tudo que eu faço hoje na internet, eu posso mapear. Tudo.
Gente, até computadores que eu perco o HD, eu posso levantar essas informações, que eu perco a memória, né, que ele queima, eu posso conseguir reaver a situação. Aqueles que eu apago, principalmente, já existe tecnologia para isso. Agora você imagina, você entra, faz o perfil e aquilo já está registrado. O teu IP, o teu protocolo de internet já está lá. É por isso que as pessoas conseguem pegar os crimes, né? As autoridades estão conseguindo pegar os crimes cibernéticos, hackers, porque conseguem pegar os rastros dele. Tá? Alguns não conseguem ser pegos porque usam atualizações tecnológicas que ainda, porventura, não foram mapeados, mas vão ser mapeados. Então, o direito que você tem de emitir a sua opinião é o mesmo que eu tenho, e eu tenho que lutar para você ter esse direito até a morte. Porque é isso que vai respaldar eu ter o meu direito também até a morte. Então isso está garantido. Agora lembre, desde que ele não seja calúnia, difamação. Desde que ele não esteja difamando uma pessoa, invadindo a privacidade da pessoa. Mas vamos ver sobre isso, tá? Mas eu dou essa paradinha para você refletir acerca disso. Quando você emite a sua opinião, mas você chama uma pessoa lá com palavras de baixo calão, categorizando ela, por exemplo, de ignorante, categorizando ela de ladrão, categorizando ela de alguma coisa, você automaticamente, aquilo vai ficar registrado e você pode responder criminalmente por isso. Então não fale nada que tenha certeza, e até mesmo, se você tiver certeza, você não pode estar colocando, porque você vai ter que ter a prova. E se você souber que já viu alguma coisa e tudo aconteceu, algum fato que vai comprovar aquilo que você está falando, mesmo assim, isso pode ser usado contra você. Então a tua opinião ela tem que ser clara, objetiva, emitir o que você está sentindo naquele momento, porém, não interferindo no direito do outro. O meu direito termina aonde começa o do outro. Tá certo? Retornando para os slides. Então veja. Tá. As diversas formas de liberdade de expressão deixam que eu possa ficar numa categoria. Opa! Categoria. O termo se refere a essa livre manifestação, não é? De diferentes vozes, não importando se concordam ou não, se divergem ou não. Tá? Os pontos de discussão vão ter sempre, mas o respeito de qualquer tema o indivíduo tem que ter. Essas razões de liberdade de expressão, ela é a premissa. Você tem ali as razões como premissa. O governo sendo democrático traz isso. Agora entenda. Sendo democrático porque tem o quê? Uma Constituição. Olha só aí. Vamos olhar direitinho para este artigo e as suas palavrinhas mágicas. Todos, sem distinção, garantindo-se a todos também que seja inviolável, que tenha aí liberdade, igualdade, segurança, propriedade, trabalhando o quê? A livre manifestação, assegurando o quê? O direito de resposta. Eita, professor, são palavras que impactam mesmo. Porque quando eu faço a menção a esta igualdade, não importa que grupo eu esteja, né? A igualdade é igualdade de poder monetário, igualdade se eu nasci numa região pobre ou não, manifestação do poder de pensamento, né? Desde que você esteja colocando a sua cara lá, verdadeiramente você está colocando. É um pensamento, vai agredir as pessoas. Se você estiver no anonimato, vão atrás de você. Se você fizer, né, de uma forma anônima, vão atrás, porque é vedado. Você pode se manifestar, mas mostre que é você, tá? Com respeito às pessoas. É assegurado o direito de resposta, sim, proporcional ao agravo.
se falam mal da sua postura como pessoa ou como profissional, por exemplo, dentro da empresa, você sendo um profissional de secretariado, lembre do seguinte, que tanto o dano moral como a questão material e a questão da imagem, elas fazem parte deste processo de direito à resposta, a um agravo. Por que que isso tudo acontece? Primeiro, quando você vai para a concepção do valor que ele pode ser um valor de princípio, mas ele pode ser monetário. Sabe que a liberdade, por exemplo, né, de expressão para a filosofia, lá no dicionário de filosofia, ele fala da questão que envolve as condições do ser livre, da capacidade de agir por si próprio, principalmente, da autodeterminação, da independência, da autonomia. Ok, é o direito que a Constituição te dá. É o direito que faz com que você perceba isso. Agora, quais são os fatores que podem interferir a liberdade de alguém? Comparar, por exemplo, a nossa vida com alguém. É uma prisão, como se fosse uma prisão asfixiante, por exemplo. O mérito de conquistar algo pessoal é intransferível, gente. Desejar o que o outro tem é uma coisa insana. O que as redes sociais mostram? Mostram imagens. E aguçam o quê? Aguçam a inveja. Aguçam o quê? A questão visual, a experiência, não é? Porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Imagens são montadas no Photoshop, situações, cenários são montados para que eles apareçam de uma forma extremamente, magnificamente extraordinária. Então, você tem que ter um senso crítico para isso, para entender que vai usufruir daquilo, mas lembre-se bem, as comunicações midiáticas, as tecnologias, elas mexem muito com o imaginário das pessoas. O que pode acontecer, por exemplo, com quem faz o mau uso da sua liberdade? Primeiro, se expressar livremente, gente, não pode gerar injustiças. Não pode gerar discussões, para difamar as pessoas. Não pode gerar manipulações de calúnia em relação às pessoas. Não pode ferir o particular da outra pessoa. Ou seja, não pode trazer mentiras. Tem que trabalhar com a veracidade. Principalmente em relação às redes sociais, às diversas redes sociais que nós temos. Mas, quando eu deixo claro em relação à conduta, em relação ao que aconteceu, estou relatando um fato. Se eu manifesto meu pensamento de forma clara, colocando o que realmente eu penso e discordando de outro pensamento, se eu não agredir a outrem, tá tranquilo. A Constituição, ela te deixa bem à vontade em relação a isso. Ela fala com que você possa saber o seguinte: por que o valor aliás, por que a liberdade é um valor a ser conquistado constantemente? Por que é? Por que você acha? Por que está se falando tanto da questão dos discursos de ódio na internet? Por que está se falando tanto de fake news? Por que você acha que está acontecendo isso? Porque a liberdade, gente, ela traz uma posição de autonomia. Ela não é uma doação, ela é uma conquista diária. Porque também diariamente existem pessoas, existem culturas de tolher a liberdade, principalmente quem tem conhecimento e acesso à informação. A busca permanente da liberdade, ela vem como um fator de você ter autorresponsável pelo que você faz. Então você é livre, mas você é responsável por aquilo que você executou. Ninguém tem liberdade para ser só livre e falar o que quer e bem entender, ferindo as pessoas. Pelo contrário,
A luta ela precisa ser contínua, mas também pelo respeito às pessoas. Primeiro o respeito para ser respeitado. E aí você deve perguntar assim, tá, mas onde é que ela se manifesta? Onde é que a liberdade ela se manifesta? Ela se manifesta de uma perspectiva externa, sempre, fazendo com que as pessoas olhem para o seu interior, se manifestem também com condições de conquistar, se posicionar perante a sociedade. A tua postura ética dentro da liberdade de expressão, ela vai fomentar um bem comum, onde as pessoas vão discutir sobre assuntos, vão divergir sobre elas e vai ficar tudo bem. Agora, o que nós estamos vendo nas redes sociais ultimamente? Pessoas agredindo outras pessoas por posições religiosas diferentes, por morarem em regiões diferentes. Por exemplo, existe um preconceito muito grande, né, por parte de outras regiões do país com o Nordeste, com o Norte, sendo que foi o nordestino, foi o cidadão que nasceu do Norte, que contribuiu para as grandes capitais do país, contribuiu para que elas crescessem. Desordenado? De uma certa forma, sim, não é? Desordenado, de uma certa forma, sim, mas contribuiu para que elas crescessem. Então, a Constituição Federal, ela é taxativa em relação a esta conduta, trazendo um reforço sobre estas palavrinhas, sobre a liberdade, sobre a igualdade, sobre a segurança, sobre a manifestação deste pensamento, mas ela traz também no seu artigo 5, a continuação, 5º artigo, a respeito do que são violáveis. Tá, são violáveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização de dano material ou moral, caso alguém viole estes quesitos. Por outro lado, é livre o exercício de qualquer trabalho, de exercer um ofício, desde que você esteja habilitado, credenciado da sua qualificação profissional, você é garantido por lei. Então, o jornalismo que quer passar as informações verdadeiras, boa parte, sim, passa informações verdadeiras, da forma que ele quiser, ele pode passar. Você que vai ter que estar emitindo seus juízos de valor, sua opinião acerca disso. É assegurado que todos tenham acesso à informação, meus queridos, resgatando esse sigilo da fonte, quer dizer, o profissional ele vai estar exercendo a profissão dele, mas ele vai ter que estar sabendo ali, gente, que ele, se ele quiser, ele pode guardar a fonte dele, ele não pode, se ele quiser, ele não vai falar, porque ele pode prejudicar, ele pode ter uma retaliação, por exemplo, e hoje a gente está precisando muito disso, tá? Porém, entenda o seguinte, quando a gente fala dessa liberdade de expressão, a gente tem que saber que eu posso mostrar, eu posso publicar, eu posso difundir. Isso não significa que eu vou desrespeitar as pessoas. Existem limites e eles estão sendo colocados pelas leis. O marco digital principalmente, certo? Agora, entenda o seguinte também. Para viver bem na sociedade, eu tenho que saber que eu não posso ofender as pessoas por causa das suas preferências, por causa das suas origens. Você veio do sul, você veio do norte, você veio do nordeste, ou do estilo de vida. Ah, esse daí tem um estilo de vida que não leva a nada, não sei o quê. Como é que você sabe? Existem os com a palavra é junta, mas eu vou colocar separado, tá, gente? Preconceitos. Que você tem que aprender a lidar, porque nós todos temos preconceitos. E eu tenho uma luta constante
Porque vira e mexe a gente traz os preconceitos de outras gerações, dos nossos pais que não tiveram culpa disso porque eles tiveram os pais dele, e os pais dos nossos pais também tiveram os pais dele, e trouxeram um legado de preconceitos, meus queridos, um legado de preconceitos acerca de tudo, e isso interfere na liberdade de expressão. Então, é nesse momento que você vai refletir, tá? Durante a pandemia, por exemplo, só em 2020 foram registradas, 1.700 declarações falsas sobre a Covid-19. Olha aí, em 2020, certo? Olha só, as fake news sendo criadas aqui. Eu não posso confundir fake news com liberdade de expressão. Não posso. Os ataques agressivos, eu não posso. Eu não posso ameaçar ninguém de morte. Eu não posso ameaçar. Eu não posso atrelar uma imagem violenta a uma pessoa, ao que você vai fazer com a pessoa, por exemplo. Porque isso aí é um ataque agressivo. Eu não posso descredenciar ou falar mal de profissionais apenas porque eles erraram ou não, ou apenas porque me deu uma notícia que estava contra as minhas referências, por exemplo. Não posso, certo? Meu diretor, não posso. Principalmente contra as minorias. Quando eu falo contra as minorias, as mulheres, que agora são maiorias, mas é a maioria, por exemplo, até mesmo nos estudos sobre quem estuda mais, né? Quem está na universidade, quem está nos cursos técnicos, temos mais mulheres. Quem está assumindo posto de liderança aqui, o número está aumentando, mais mulheres. Então eu não posso, nesse Brasil e nesse mundo machista que a gente tem, tolher a liberdade de expressão de um grupo feminino, ou até mesmo de um grupo de portadores de necessidades especiais. Então, a questão voltada para pequenos grupos, minoritários como o LGBTQIA+, sofrem um preconceito enorme. Nós nordestinos, sofremos um preconceito enorme. Então, todos esses grupos, eles são constantemente, tá? São uma afronta às fake news, porque elas é que ultimamente vêm diminuindo a liberdade de expressão, as fake news. E você não pode replicar uma notícia sem você saber antes se ela é verdadeira mesmo e, se possível, se ela é científica. Você não pode fazer isso, porque você vai estar proliferando, gente, uma notícia falsa. A Constituição, quando ela estabeleceu a manifestação do pensamento no artigo 220, ela coloca esta criação, a expressão, a informação, o processo, a veiculação, eles não podem receber uma restrição. Está lá no disposto da Constituição. Nenhuma lei contará com um dispositivo aí que possa constituir um embaraço à plena liberdade de informação. Nenhuma, gente. A comunicação social, ela vem observando e esse disposto é vedada toda e qualquer censura na natureza política. Entenda que a questão ideológica, porém, ela também entra, assim como a questão artística. É vedado toda e qualquer censura, tá? Quero colocar a minha opinião num livro. Não posso emitir a minha opinião no livro porque determinada autoridade não deixa. Bem, ela só pode, por exemplo, ser proibida se ela estiver atacando a honra de uma pessoa, difamando, caluniando, certo? A questão ideológica de escolher um caminho, também posso expressar a questão artística. Veja bem o quanto nós podemos avançar em relação a isso, né?
as peças teatrais, os filmes, as séries. Então, podem manifestar um conceito e ter esse conceito sendo disseminado. Agora, que não pode acontecer isso. Olha essa imagenzinha aí, ó. Veja bem o que acontece. Há uma pergunta aqui, ó. Por quê? Por que estão removendo as charges sobre censura? Ou seja, foi feita uma charge, tá bem aqui, sobre censura. E ele está respondendo, porque não existe censura. Ou seja, se não existe censura, por que é que eu estou tirando a charge? Por que é que eu estou fazendo um movimento contrário a isso? Lembrando, gente, que as charges, elas têm uma história de confronto à censura, certo? Preste atenção nisso, preste atenção nessa imagem. Eles têm um confronto de estar mostrando de forma, por exemplo, divertida, as questões que são extremistas, quer seja um extremismo na política, quer seja um extremismo na religião, quer seja um extremismo na cultura. Tudo que é extremo, né? Tudo que é exagerado é maléfico. Tá? Eu não posso ser nem 8 nem 80. Tudo que é extremo. E aí, as charges ela tem um histórico de combate à censura constantemente. E é uma expressão que ela fica marcada na mente da pessoa, porque você vê a imagem. E aí, aquela imagem, é por isso que tem aquela frase, né? Às vezes uma imagem fala tudo, passa tudo, por quê? Porque o visual, nós somos muito visuais, o ser humano é muito visual. Quando ele vê uma coisa, ele já fecha um conceito sobre aquela coisa. Quer ver? Perceba o seguinte. Quando você vê, tá, um profissional de terno e gravata entrando no supermercado, certo? Você vê ele entrando no supermercado, terno e gravata lá, todo, né, nos trinques, como se diz. O que você vai pensar? Você vai pensar visualmente que ele pode ser um empresário, que ele pode ser um pastor, que ele pode ser um executivo, que ele pode ser um político, certo? Mas como nós somos visuais, ele pode ser um assaltante. É, professor? É. Pode ser um assaltante. Temos vários exemplos de assaltantes de banco aqui no Brasil que entram super bem vestidos e assaltam. Quebra todo o fator da Gestalt. O que é a Gestalt? A Gestalt, gente, para vocês entenderem mais essa questão do psique, é uma metodologia da psicologia que fecha um conceito sobre alguma coisa, né? Em cima do que você já tem construído mentalmente. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa bem vestida, você vai dizer assim, poxa, essa pessoa parece ser legal. Só porque ela é bem vestida? Entendeu? Pode ser um criminoso. Então, a gente associa muito a boa imagem à boa pessoa. E não tem nada a ver. Porque tem que haver essa desconstrução com relação à imagem. E a imagem, na charge, ela traz isso. Ela provoca um sentimento que fica lá no inconsciente. Ele é ativado de uma forma lúdica. O lúdico, olha só, por exemplo, na infância, tem coisas que você não esquece, porque foi usado ali de forma lúdica. E esta forma lúdica, aí que o meu diretor está colocando a questão do censor, né? do censurador aí tirando a censura, tirando a charge no ato de censura, é nítido isso. Ele está falando uma coisa, está fazendo outra. Aí é nítido aquele pensamento, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Entendeu? Então, pensa sobre essa questão aí, porque são situações subliminares que acontecem
e que você tem que começar a quebrar os seus preconceitos em relação ao que você vê. Nem tudo que você vê parece ser. Nem tudo que você vê parece ser. Principalmente nas redes sociais. Principalmente na nossa mídia. Você está vendo uma coisa, está lindo e maravilhoso, mas você sabe como é que é aquela situação lá na prática, no dia a dia? Você não sabe o que acontece lá, não é? Então, aprenda a ter essa concepção, esse senso crítico em relação a isso. Essa disciplina, gente, ela é show de bola por isso. Porque ela cria em você um sentimento que os seus pais não tiveram oportunidade de ter. Sabia? E que os pais deles não tiveram também. Então vocês não estão aí por acaso. Vocês estão aprendendo a duvidar do que vocês veem, a criticar do que vocês veem e a decidir tomar um caminho de acordo com aquilo que é verdadeiro e científico. Olha só que maravilha. Isso não foi proporcionado para os pais de vocês. Não foi proporcionado para os avós de vocês. O estouro tecnológico que nós tivemos essa pandemia e antes que já vinha tendo, o canal já tem mais de 10 anos, não é? Nessa perspectiva aí do virtual, entendeu? É um case de sucesso no Brasil todo. Então, entenda que este conhecimento que você está adquirindo é para alavancar sua vida daqui para frente. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Lembra disso. O conhecimento que você está adquirindo aqui te leva para um outro patamar, para um outro nível. Então você não está aí por acaso, você não está aí me vendo, escutando, sabendo o que tem de metodologia científica por acaso. E principalmente quando lida com a educação midiática, com a educação tecnológica. Tá certo? Vamos voltar. Então entenda, ó. Essa liberdade de expressão, ela vai desaguar na liberdade de imprensa, gente. Por que imprensa, professor? Porque a imprensa é o quarto poder. Olha só os símbolos que estão aqui nesta figurazinha, ó. Eu tenho um microfone, eu tenho um celular e eu tenho um lápis. Formas de me manifestar. Olha como é simbólico isso. As características de, por exemplo, de governos autoritários e ditatoriais é ter a sua própria TV, por exemplo, ter manipulado os seus veículos de comunicação. É o que a Rússia está fazendo. Né? Ela não deixa passar nada que seja contra o próprio governo. E ela invadiu aí, já está com 6 meses que ela invadiu a Ucrânia. E aí você vai me perguntar, professor, e quando é que vai acabar essa guerra? Aí eu vou dizer para você, só Deus sabe, meu filho. Só Deus sabe, minha filha. Porque não é brincadeira, não. Alguns russos até sabem que o país é um país autoritário, mas estão lá, né? É o país deles. Será que vai ter alguma revolução? Não sei, está muito confortável para eles. Um Estado autoritário assim se mantém, se eles têm a própria moeda e se fortalece, e se eles criam dependência com a União Europeia, por exemplo, eles são os principais fornecedores, gente. A União Europeia recebe o gás, depende do gás da Rússia. Então o que acontece? Isso é uma ameaça. O Estado que persegue aqueles que comunicam a verdade, que tolhem, que colocam imposições, não é um Estado democrático. E a liberdade de imprensa, ela tenta lutar contra essas práticas no mundo inteiro. Olha aí o dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, todo dia 3 de maio é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. De novo, nós temos aí, né, o caderninho. Antes ali era o lápis, temos o caderninho, temos o microfone e temos o celular, o smartphone. A Federação Nacional dos Jornalistas, ela coloca sempre, de forma bem clara, que o jornalismo não é crime. Crime é você passar, por exemplo, uma notícia falsa. Aí é um fake news que, se for, né, uma calúnia de informação, aí ela se torna crime. Mas você passar o que está acontecendo de forma verdadeira não é crime. A liberdade de imprensa,
em uma democracia, gente, ela exerce uma função de estar levando a informação verdadeira, de estar conectando as pessoas à orientação de que alguns especialistas estão mostrando o que vai acontecer em termos de tendência, a transparência, principalmente no setor público e no setor privado também, não é só no setor público não, é no setor privado também. Sem essa liberdade, gente, eu vou ter menos vozes, elas vão ser menos ouvidas. A cobrança quanto às ações do Estado, por exemplo, onde é que ficam? Né? Onde é que elas são colocadas? Cadê a situação aí, que é uma situação que o nosso país está vivendo agora? Compreende? Então, num Estado democrático, a imprensa ela tem uma função primordial. Na verdade, a imprensa, gente, é o quarto poder, porque ela tem o poder realmente de direcionar as situações e os cenários. Então, o quarto poder, se falando, por exemplo, no judiciário, no legislativo, no executivo, a imprensa seria o quarto poder. É tanto que você também tem que entender que este quarto poder, ele vai influenciar da forma que ele vai estar falando as notícias. É por isso que a gente fala, e aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para mim, que é o seguinte: vai ter acesso aos canais de comunicação, quer seja rádio, TV, quer seja internet. Olhe vários portais, uma vez por semana, para entender um pouquinho o que está acontecendo. Não precisa olhar todo dia não, certo? Olhe vários canais, veículos de comunicação, para ter várias opiniões diferentes. Faça diferente para ter um resultado diferente. Vamos encerrar essa aulinha e retornamos em 3 minutinhos para a nossa última aula. Vem surpresa por aí, hein? Não sai daí. Fui!